Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo trazendo um convidado aqui, meu sobrinho, mais uma vez. Diz aí oi pro público. Oi aí. Você gosta de filmes de terror? Adoro. E de lobisomens? Gosto mais ainda. Diz aí os que mais você gosta. Eu gosto do lobisomem de 2010, de 2015 e mais desses aí. Cara, lista. Bom, nesse vídeo trazendo a saga Gritos de Horror, uma das sagas mais toscas de filmes de lobisomens, que teve um ótimo começo nos anos 80, mas que caiu em qualidade vergonhosa. Mas antes de começarmos, peço a vocês que deixem um like e se inscrevam no canal se forem novos, e ativem as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Agora, venham comigo para mais esse vídeo. Grito de Horror, saga lançada entre 1981 a 2011, contendo 8 filmes do gênero terror e suspense, sendo a segunda saga de lobisomens mais longa da história, com a primeira sendo do espanhol Paul Nash, do lobisomem Valdemar Daninsky, com um grito de horror baseado nos livros do escritor Gary Brandner, que foi um clássico da época pela sua cena de transformação, que teve um bom começo nos cinemas, mas depois foi caindo de qualidade com as sequências, chegando no fundo do poço. O primeiro lançado em 81, The Howling, no Brasil Grito de Horror, sendo dirigido por Joe Dante, o diretor que antes dirigiu o clássico dos anos 70, Piranha, e depois dirigiu outro clássico dos anos 80, o Gremlins, e escrito por John Sayles e Terence Winkless. O enredo do filme acompanha a Karen White, uma apresentadora do telejornal noturno de Los Angeles, que é perseguida por um assassino em série chamado Ed. Então a polícia utiliza ela para capturar o Ed. Ela vai se encontrar com ele num local para a polícia conseguir prendê-lo, mas ao se encontrar com ele, ele tenta atacá-la. Os policiais surgem e o matam a tiros, com ela ficando traumatizada e com amnésia do que realmente aconteceu quando estava com ele. Então seu psiquiatra, o Dr. George, aconselha que ela vá passar uns tempos na colônia, um local criado por ele, onde as pessoas vão para se acalmar e fugir uns tempos da vida conturbada da cidade grande. Ela decide então ir junto com seu marido, Bill, e chegando lá eles conhecem um monte de pessoas estranhas e fora do comum, como uma mulher chamada Marcia, uma ninfomaníaca, que tem interesse no Bill, e com o passar das noites, a Karen vai ouvindo uivos de lobos da região, que na verdade todos dessa colônia são lobisomens, incluindo o próprio Dr. George, algo que é descoberto pelos colegas da Karen, a Terry e o Chris, que na investigação descobrem isso e que são diferentes. Eles não se transformam na lua cheia, eles podem se transformar a hora que quiserem, e o assassino em série Ed é um lobisomem que também faz parte desse grupo, que não morreu com os tiros, por não ser bala de prata, e ele acaba fugindo do necrotério. Ao mesmo tempo que o Bill é mordido por um dos lobisomens e passa a se transformar, e tem uma relação com a Marcia. A Terry chega na colônia tentando avisar a Karen, mas é atacada e morta pelo Ed transformado em lobisomem. A Karen encontra seu corpo e encontra o Ed na forma humana, que se transforma na frente dela. Ela consegue feri-lo e fugir, mas acaba sendo capturada pelos outros, que são contra as ordens do doutor, que é para eles controlar os instintos. Eles querem matar, não transformar ela num lobisomem, porque os humanos são o gado deles. Mas o Terry compra um monte de balas de prata e vai resgatar a Karen. Chegando lá começa um confronto violento entre os lobisomens, ele conseguindo matar vários deles, incluindo Ed. Com ele e a Karen entram no carro e fogem, mas ela acaba sendo mordida pelo Bill, transformado em lobisomem, que também é morto pelo Terry. Ela vendo que vai se transformar, decide contar essa verdade pro mundo. Ela vai pro telejornal e ao vivo conta pro público que os lobisomens são reais e que tem uma prova de que isso é verdade. Ela então se transforma ao vivo e o Terry, com um trio de misericórdia, mata a Karen com a bala de prata. Aí o filme termina. Grito de Horror é um clássico anos 80, tendo o clima da época, com boa produção, fotografia, um tom sombrio na história, tem uma boa atmosfera de suspense, que o filme é mais lento para desenvolver essa história, mas até que não fica chato, com as coisas aumentando conforme o filme avança, até chegar no clímax intenso. Os personagens até que são legais, com a Dee Wallace fazendo a Karen, tem a participação do ator veterano John Carradine e também o Dick Miller,
que já fez outros filmes do Joe Dante. E claro, uma das melhores transformações de lobisomens da história do cinema, com ótimos efeitos práticos, uma cena bem longa e detalhada, com o visual dos lobisomens aqui antropomórficos, com visual de besta. Mas os pontos negativos é que ele usa em algumas cenas animações na transformação e efeitos de stop motion, pelo baixo orçamento que ele tinha, e também poderia ter sido mais violento. Tem sangue, mas poderia ter tido mais gore. A vítima que morre é a Terry e os lobisomens que levam tiros. Poderia ter sido mais intenso nisso. E tem também uma mistura de humor negro, como no final quando a Karen se transforma, as pessoas que estão assistindo na televisão acham que é uma piada, um efeito especial. Tem seus erros, mas os pontos positivos são mais do que os negativos. Ele ainda diverte, tem bons efeitos práticos, alguns bons personagens, uma boa direção e um clímax intenso. Eu dou a ele então a nota 8. Na época ele foi um sucesso de bilheteria, não tanto porque ele foi ofuscado pelo lobisomem americano em Londres, mas foi o bastante para gerar uma sequência. Lançada em 1985, Grito de Horror 2, sendo dirigido por Philip Moura, escrito por Robert Sano e o Gary Brandner. O enredo acompanha o irmão da Karen, chamado Ben, que junto com a colega da Karen, chamada Jenny, encontra um homem chamado Stefan, que explica para o Ben que a sua irmã é um lobisomem, e que ela não morreu e voltará logo dos mortos. Algo que o Ben não acredita por achar que ele é um velho louco, mas após presenciar sua irmã voltar dos mortos e ser morta definitivamente pelo Stefan, ele passa a acreditar. E o Stefan explica que os lobisomens são reais e eles são liderados pela rainha lobisomem chamada Stirba, que mora na Transilvânia, e que ele precisa ir para lá matar Stirba para assim livrar o mal das bestas. O Ben e a Jenny então decidem ir junto com o Stefan para lutar ao seu lado. E chegando na Transilvânia, eles são atacados pelos lacaios da Stirba. Eles então se reúnem com outros homens para ajudar na batalha e começam a bagunça, lutando contra anões disfarçados, sacerdotes mutilados, lacaios lobisomens, parasitas dos infernos, e a Stirba, que é uma rainha lobisomem que lança feitiços, faz olhos estourarem, suga a energia de mulheres para continuar jovem e lança raios também. Após eles terem uma batalha violenta contra os lacaios da Stirba, conseguem matar Maria, mas os outros também acabam sendo mortos, sobrando o Stefan, a Jenny e o Ben, com o Stefan conseguindo entrar no castelo e confronta a Stirba, que é revelado então que ela é sua irmã, que pede para ele se juntar a ela, algo que ele não concorda, e decide se sacrificar para matá-la, com os dois morrendo juntos. O Ben e a Jenny então voltam para os Estados Unidos, mas lá eles ainda encontram lobisomens, mostrando que isso ainda não acabou. E fim de filme. Grito de Horror 2 é um trashão, um enredo tão ruim que fica divertido. Não tem o terror, nem atmosfera, nem suspense do primeiro. Aqui é um filme bizarro com toda a cara dos anos 80, todos os seus exageros. Enredo cafona, personagens sem noção, lobisomens que parecem mais vampiros, porque eles moram na Transilvânia, eles fazem orgias, a rainha deles lança feitiço, fica jovem sugando energia, e outras coisas. Com efeitos mais toscos, usa efeitos práticos, mas aqui a cena de transformação dos lobisomens é bem pobre e o visual deles é bem simples. Só são as pessoas peludas com garras e presas. Além de alguns erros pela Karen não ter morrido, mas ela morreu no primeiro filme porque ela levou bala de prata, mas aqui é revelado que não. A Sybil Danny, que faz a Stirba, ela é bem exagerada, bem caricata como vilã, mas é hilária, ela sempre vestindo as roupas espalhafatosas, parece que saiu de um show da Madonna, com ela soltando feitiços, lançando raios com efeitos bem vagabundos, e o Christopher Lee, o Conde Drácula, fazendo o Stefan, que foi chamado por causa da piada. Ele fez um vampiro e aqui faz um caçador de lobisomens que parece mais um caçador de vampiros, que mesmo assim ele é a melhor coisa do filme, ele leva o papel muito a sério. Ao contrário dos outros que são ruins, bem ruins, como os atores do Ben e da Jenny, que não precisavam estar no filme, eles são dispensáveis. O filme pelo menos é até mais violento que o primeiro, aqui tem mais sangue e alguns efeitos grotescos de gore. E tem a Sybil Danny fazendo um topless mostrando os seios, que essa cena é repetida 17 vezes durante os créditos finais. Além de uma trilha sonora composta por uma banda chamada New Wave Babel, que eles cantam uma música chamada The Howling, o título dos filmes, que é bem legal, tem todo aquele estilo punk dos anos 80. Então, é um filme bagunçado, ridículo, sem noção, com efeitos pobres, atuações exageradas, mas é uma grande diversão. Por isso eu dou a ele a nota 6. Por causa disso, ele arrecadou pouco nas bilheterias, mas o suficiente para gerar uma terceira parte, lançada em 1987. Grito de Horror 3,
A Nova Raça, dirigido mais uma vez pelo Philip Moura e escrito pelo próprio Gary Brandner. Esse daqui foi um dos piores filmes de terror e de lobisomens que eu já vi na vida, até o lembrado Lobisomens do Terceiro Reich e o 7º filme dessa franquia aqui, que conseguem ser pior. Nesse filme mostra que existem lobisomens marsupiais. O que é um marsupial? São os animais que têm uma bolsa de pele entre o abdômen e a virilha para caber os filhotes, como os cangurus. Então aqui as fêmeas de lobisomens têm isso. E acompanhamos uma jovem lobisomem chamada Jerboa, que mora na Austrália, numa cidade chamada Flow, que é o Wolf de trás para frente, mas que genial, que foge da cidade para escapar do abuso do seu padrasto chamado Tilo e vai para a capital, Sydney, onde é encontrada por um rapaz chamado Donnie, que a convida a participar de um filme de terror, algo que ela concorda. Com os dois depois tendo relacionamento, mas durante a festa de estreia desse filme, Jerboa acaba se transformando, foge do lugar, volta à forma humana e é mandada para o hospital. Mas as suas irmãs lobisomens chegam na cidade, invadem o hospital, matam todo mundo e a levam embora para casa. Jerboa acaba ficando grávida do Donnie e dá à luz a um bebê lobisomem que fica na sua bolsa. Ao mesmo tempo que acompanhamos uma lobisomem bailarina, que é descoberta, o governo então manda um exército que invade a cidade, captura muitos dos lobisomens e levados para um laboratório. Mas lá o antropólogo Beckmeyer liberta os lobisomens para voltarem para sua região. Ao mesmo tempo que o Donnie reencontra Jerboa, o Beckmeyer se apaixona e fica com a lobisomem bailarina. Aí começa outra bagunça, vem caçadores no meio, que são mortos pelos lobisomens, vem exército, que também são mortos. Os dois casais passam a morar em paz, criando seus filhos, mas aí o governo anistia todos os lobisomens, que podem agora viver em paz. Então a Jerboa e o Donnie vão para Hollywood, mudam de nomes, e ela se torna uma atriz e ele um diretor de sucesso. Mas na noite de festa que a Jerboa recebe o prêmio lá de melhor atriz, mas por causa das luzes fortes, ela se transforma em lobisomem. E aí o filme termina. Entendeu o enredo? Eu também não. Esse filme é uma bagunça, como eu disse, um dos piores filmes que eu já vi. Péssimo enredo, péssimos atores, péssima produção, efeitos porcos. Aqui os lobisomens são os bonecos, super mal feitos. Não tem terror, não tem suspense, não tem sangue, porque as mortes aqui são off-screen. Nada acontece, o filme é bem leve nisso. Usa cenas cômicas vergonhosas e é devagar demais. Demora para ele engrenar e chegar nos finalmente. Essa coisa de colocar lobisomens marsupiais é ridículo. Aqui o diretor, o escritor, todo mundo tava drogado para fazer esse filme aqui. Só digo uma coisa, fuja dele. Vá assistir outra coisa. Eu dou a Grito de Horror 3 a nota 2. E esse foi o último a ser lançado nos cinemas, com os outros lançados direto para vídeo. Começando com o Grito de Horror 4, Um Arrepio na Noite, de 1988, sendo dirigido por John Hill e escrito por Fred Rowe e Clive Turner. Esse aqui não tenta ser uma sequência, ele tenta ser uma versão mais fiel do primeiro livro do Grito de Horror. Entre as mudanças, trazendo lobisomens na forma de lobos reais, como no livro também é. O enredo acompanha Mary Adams, uma escritora de sucesso que passa a ter visões perturbadoras envolvendo uma freira e um lobo saindo das chamas para atacá-la. Por causa disso, um psiquiatra aconselha ela a ficar um tempo na natureza, relaxar dessa vida conturbada da cidade grande. Ela então, junto com seu marido Richard, aluga um chalé numa pequena cidade chamada Drago, onde os habitantes são estranhos e diferentes. E durante as noites, Mary começa a escutar uivos de lobos da região. Porque, obviamente, todo mundo da cidade de Drago são lobisomens. A Mary conhece uma mulher chamada Janice, que é uma ex-freira, cuja colega do convento também esteve no chalé, com a Mary descobrindo que a freira que ela vê nas visões era essa colega da Janice, que foi atacada por lobisomens, mas meio que descobriu uma maneira de derrotá-los, mas que não teve tempo de usar isso. Uma mulher da cidade chamada Eleanor se interessa pelo Richard e ela, transformada, acaba mordendo ele, que também se transforma num lobisomem. Com todo mundo da cidade transformado, e passam a atacar a Mary e a Janice, que descobrem que a única forma de deter os lobisomens é levá-los todos para dentro de uma antiga igreja da cidade e tacar fogo. Ela toca o sino, atraindo todos os lobisomens para dentro da igreja. A Janice acaba sendo morta. Ela então taca fogo no lugar, supostamente matando todos, incluindo seu marido Richard transformado, mas de repente surge um lobisomem do fogo e a ataca, que é a mesma cena que ela tinha uma visão. E fim.
Então, Grito de Horror 4, Um Arrepio na Noite, tenta ser mais fiel ao romance original, mas ainda tem vários problemas. Não consegue ser tão divertido quanto o primeiro filme, é bem lento, as coisas demoram para acontecer, com os lobisomens surgindo bem no finalzinho, nos 20 minutos finais, com vários diálogos pobres, roteiro expositivo, toda hora tenta explicar o enredo, que meio que para quem tá assistindo já descobre que todo mundo é lobisomem e pronto, não precisa ficar explicando. E o elenco é mais fraco aqui também. Tenta trazer algo diferente, com o visual dos lobisomens como lobos mesmo, mas eu prefiro eles em formas antropomórficas, que eu acho assim mais legais e ameaçadores. Mas se comparado com o terceiro filme, esse aqui é mais agradável, e ganha pontos por causa dos efeitos práticos. Aqui tem uma cena de transformação bem nojentas, lembrando muito filmes de body horror, que por causa disso já vale uma conferida. Então dou a ele a nota 5. E em 1989 saiu o quinto filme, Grito de Horror 5, O Renascimento, dirigido por Neil Sandstone e escrito por Freddie Rowe e Clive Turner mais uma vez. Eles tentam fazer um filme de lobisomens estilo Agatha Christie, em que você precisa descobrir quem é o lobisomem entre as pessoas. Um enredo parecido com outro filme dos anos 70 chamado A Fera Deve Morrer. O enredo se passa na Romênia, em que um grupo de pessoas vão para Budapeste, convidados por um conde a visitarem um castelo que está sendo reaberto, que são um monte de estranhos, mas entre eles está o David e a Mary Lou, que são meio que os protagonistas do filme, mas um a um passam a ser mortos por um lobisomem, com o conde depois revelando que todos eles foram chamados para o castelo para servirem de isca, porque todos eles são descendentes da antiga família da região, que um deles é um lobisomem que só pode ser morto por um parente, algo que os sobreviventes não acreditam. Mas logo vão morrendo mais pessoas, sobrando o David, a Mary Lou e o Conde. No filme também tem o Ray, que é interpretado pelo Clive Turner, o roteirista do filme, que esse personagem vai ser mencionado no sétimo filme, que nesse também acaba sendo morto. O David e o Conde entram numa briga, mas a Mary Lou pega uma arma e mata o Conde, com os dois indo embora, com o David acreditando que o lobisomem era só uma história, uma lenda. Mas aí acaba se revelando que a Mary Lou é o lobisomem, sorrindo maliciosamente. E fim de filme. Então, Grito de Horror 5 é mais um filme de mistério, como falei, Agatha Christie do que um filme de terror de lobisomens. É um filme chato, com ritmo lento. Os pontos mais positivos é o cenário do castelo, que até que é bem explorado assim, tendo essa ambientação gótica, e por tentar construir um terror, mas que falha miseravelmente. Ele é bem chato, as mortes são off-screen, quase não há sangue, e o visual do lobisomem mal aparece. E a revelação final é meio óbvia, se você ficar prestando atenção já descobre. E os personagens horríveis. Nenhum se salva, você torce para todos morrerem. As conversas entre eles são nada interessantes e alguns tentam fazer piadinhas sem graça. Um filme só recomendado para quem não tiver nada de bom para assistir. Então, um filme fraco. Dou a ele a nota 3. E em 1991 saiu o sexto filme, Grito de Horror 6, sendo dirigido por Hope Perello e escrito por Kevin Rock. O enredo acompanha o jovem Ian Richards, cuja família foi morta por um vampiro, e esse vampiro acabou amaldiçoando ele a se tornar um lobisomem. Então ele sempre anda de cidade em cidade tentando encontrar um bom lugar e viver em paz. Encontrando uma pequena cidade, ele então conhece o dono da igreja local, que fazem amizade, então ele convida o Ian a trabalhar na reconstrução da igreja. Então conhece também a filha do dono, chamada Elizabeth, e os dois passam a ter um caso. Mas na cidade chegou um circo de aberrações, comandadas por um homem chamado Harker, que na verdade é o vampiro que amaldiçoou o Ian, que descobre que ele está na cidade, então ele faz ele se transformar na frente da Elizabeth e do seu pai, mostrando que ele é uma fera. Então o Hacker e seus outros homens capturam o Ian e o enjaulam para exibição para o público. No circo, o Ian conhece outro homem chamado Winston, que tem uma deformação, que ele é meio humano, meio crocodilo, que os dois passam também a criar uma amizade. E com esforço, o Ian consegue fugir do circo, mas o Hacker passa a causar algumas mortes na cidade, com a população acusando então o Ian de ser a fera responsável por essas mortes. O Ian reencontra Elizabeth, os dois passam a se aproximar cada vez mais e conta a sua história para ela, mas o Hacker leva os homens da cidade onde está o Ian e exigem que eles atirem nele. Mas os homens, vendo que o Ian está na forma humana, ele é só um homem, não tem coragem de atirar nele. Então o Hacker se transforma no vampiro e ataca todo mundo, e avança contra o Ian, que por ainda não ter lua cheia, ainda não pode se transformar, então o Hacker tem mais vantagem. Mas aí o Winston traz um amuleto que estava com o Hacker, amuleto capaz de transformar o Ian num lobisomem na hora, ele consegue se transformar e tem uma batalha intensa contra o Hacker,
que com muito esforço ele consegue matar o hacker enfiando uma estaca no seu peito, e quando vem a luz do sol, o transforma em pó, o matando de uma vez. Com Ian voltando à forma humana, aí ele, Winston, a Elizabeth e o pai dela saem do circo e o filme termina. Então, Grito de Horror 6 é uma sequência também decepcionante, um pouco melhor que o quinto filme, tem algumas particularidades legais, como essa coisa do ciclo de aberrações, algumas maquiagens são interessantes, com um ponto mais positivo é os efeitos de maquiagem do hacker transformado em vampiro, que lembra muito o visual do Nosferatu, mas se teve muito trabalho pro visual do vampiro, não teve pro visual do lobisomem, porque aqui tá mal acabado e é bem ridículo. Parece mais um roqueiro de cabelo comprido e que não fez a barba, do que realmente um lobisomem selvagem. E o filme também é bem lento, poucas coisas acontecem, demora para as coisas se desenvolverem mais rápido, além desse romance brega entre o Ian e a Elizabeth que também não precisava. O filme tem mortes, mas também as mortes aqui são off-screen, quase também não tem sangue. O ponto mais positivo é mais a luta do lobisomem contra o vampiro no final, que pelo menos agrada um pouquinho, mas ainda é uma sequência decepcionante. Então dou a Grito de Horror 6 a nota 4. E em 1995 saiu o sétimo filme, Grito de Horror 7, mas que no Brasil foi lançado como Lobisomem na Califórnia, um título picareta tentando ganhar em cima do Lobisomem Americano em Londres, que esse filme é um lixo completo, sendo escrito, dirigido e atuado pelo próprio Clive Turner, o roteirista do 4 e o 5, que no filme ele interpreta o Ted, um motoqueiro que chega numa cidade da Califórnia, fugindo do seu passado e consegue um trabalho num bar, ao mesmo tempo que na região está tendo ataques de uma fera selvagem. Também surge no local um detetive prestes a se aposentar, que encontra um padre da região. Esse padre conta a história dos outros 3 filmes, porque esse daqui tem a cara de pau de usar cenas dos outros 3 filmes, tentando juntar as 3 histórias com esse daqui que vira uma tremenda bagunça. Aí tem conversa no bar, o Ted conversando com os caras, aí bebedeira, mais bebedeira, piadas sem graças, tem uma dança country, mais conversa, e o lobisomem fica bem de lado. Ele ataca só umas 2 pessoas durante todo o filme, e essas mortes, esses ataques não aparecem sem nenhum sangue. E depois tem mais conversa, mais diálogo chato, e nenhum enredo. A história é só isso daqui. E no final do filme, o lobisomem lembra que a história é sobre ele, aí sim ele aparece. Que o lobisomem é revelado que é uma mulher, a Mary Lou do 5º filme, que na verdade possui um corpo de uma mulher da cidade para se vingar do Ted, porque ele é o Ray do 5º filme. Mas o Ray morreu, mas aqui tanto faz. E ela também foi responsável pelos acontecimentos do 4º filme e do 6º, que não sei como. Aí ela se transforma no lobisomem, pula pela janela, é encurralada pelas pessoas da cidade que matam ela a tiros. Aí acontecem outras besteiras e o filme termina. Esse é um dos piores filmes da história, um dos piores que eu já vi e um dos piores de lobisomem. Ele só aparece só 5 segundos durante todo o filme, a cena de transformação é horrorosa e o visual dele é só uma máscara. O resto do filme é só os caipiras conversando, dançando, se embebedando e pronto. E a maioria dessas pessoas eram conhecidos e amigos do Clive Turner, que convidou pro filme. Direção, roteiro, atuações, tudo aqui é horrível. Aqui é o fundo do poço, quer dizer, passou do poço e chegou no inferno. O filme tem 1h30, mas parece 3 horas. Isso aqui só foi o resumo que eu fiz, porque tem algumas partes que eu não entendi direito dessa coisa aqui, dessa obra. Para quem já assistiu esse filme e entendeu mais do que eu, deixa aí nos comentários. Então para mim esse filme é super dispensável, não precisava existir. Dou a ele a nota 1. E depois dessa bomba, demorou mais de uma década até lançarem um novo filme dessa franquia. Lançado em 2011, Grito de Horror, O Renascimento, pegando o mesmo subtítulo do 5º filme. Sendo dirigido por John Nizinski, que também escreveu o roteiro junto com James Robert Johnston. Tenta copiar o estilo que estava fazendo sucesso na época, que é os filmes do Crepúsculo e a série do Teen Wolf. O enredo acompanha o jovem Will, que quando estava na barriga da sua mãe, ela foi atacada por um lobisomem, supostamente morta, e agora é um adolescente, está estudando numa nova escola e tem um interesse amoroso chamado Eliana, mas que aos poucos ele vê que seu corpo está mudando, que ele está se transformando num lobisomem chegando agora na fase adulta. E a sua mãe, que na verdade não está morta, se transformou também num lobisomem, invade o local, junto com o grupo dela, para fazer com que o Will aceite a herança dele, de se tornar um lobisomem, uma besta assassina. A invasão dos lobisomens ativa o sistema de segurança da escola, deixando todo mundo preso, e descobre que ela está criando um exército de lobisomens para começar uma guerra contra a humanidade. O amigo do Will acaba sendo morto também pelos lobisomens.
o pai dele acaba sendo morto pela sua mãe. Então Will, junto com a Eliana, precisam lutar contra os lobisomens, descobrindo que só bala de prata ou fogo pode matá-los. Eles conseguem matar a maioria dos lobisomens, mas sobra sua mãe, que é muito forte para ser morta por bala de prata. Sua mãe sequestra a Eliana para fazer Will se transformar. Os dois se encontram e a sua mãe, que na verdade é o alfa do grupo, se transforma. E Will também, começando a briga violenta entre os dois. Mas a sua mãe tem mais vantagem por ser mais forte. Então a Eliana, que acabou sendo feita pelo Will, acaba se transformando num lobisomem e mata a sua mãe, arrancando o coração dela. Os dois então tocam fogo na escola, matando os outros lobisomens presos no local, que iam atacar os outros alunos. O Will então depois grava um vídeo em que ele se transforma em lobisomem, contando para todo mundo que eles são reais e que devem se preparar para a batalha. Aí o filme termina. Outro filme péssimo, com um péssimo enredo, tenta transformar o filme num terror teen, mas bem bizarro, os personagens são ruins, o Will não tem nenhum carisma. Outro filme chato, fotografia pobre, um filme muito amador e quase nada de violência. Os ataques também são off-screen e quase nada de sangue. O ponto mais positivo é o uso de efeitos práticos. Alguns lobisomens do filme é usado maquiagem e animatrônicos. Num resumo, é um filme bem genérico, que não traz nada de novo e nem diverte, então, uma perda de tempo. Dou a ele também a nota 3. Depois dessa outra catástrofe, a franquia hibernou por um longo tempo. Mas recentemente a Netflix está produzindo um remake do primeiro Grito de Horror, com a direção do Andy Muschietti, o diretor do It e a Coisa. Só espero que eles façam agora algo direito. E para finalizar, deixo aqui o ranking dos filmes do melhor ao pior. O melhor é o primeiro com nota 8, depois o segundo com nota 6, o 4 com nota 5, o 6 com nota 4, o 5 com nota 3 e o 8 com nota 3, o 3 com nota 2, o 7 com nota 1. Então, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixem aí nos comentários, como sempre. Deixem aí também se já assistiram toda a franquia do Grito de Horror e qual o favorito de vocês. Aí, a propósito, enchem um saco do Trecheira Violenta para eles falarem também dessa saga, para eles sofrerem a mesma coisa. Diz tchau aí. Tchau, tropa. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau.